e falar para esse público também é muito bom. Me apresentando, eu tenho mais de 20 anos aí de experiência com contact center, já passei como gestão no Banco GM, também na Sky, no HSBC, na Bispro e entre outras empresas de call center. Atualmente eu sou head de relacionamento e negócios da Meireles e Freitas, uma empresa sediada em Fortaleza, eu ficando aqui em São Paulo, na parte de recebíveis de telecobrança do grupo. Tá? E há mais ou menos 5 anos eu vim estudando e tive uma oportunidade dentro da empresa que eu trabalhava na Bispro de desenvolver um software para gestão de teletrabalho. E nesse período eu comecei então a fazer muito benchmark no mercado, nas grandes empresas, sabendo quem já estava trabalhando com home office e quem não estava. E virou uma paixão que há esses 5 anos eu venho disseminando muito o teletrabalho nas empresas. E a gente viu esse boom agora do nada, né, por causa do Covid, vindo aí todo mundo obrigatoriamente ter que ir para casa. Confesso que não era da maneira que eu gostaria que tivesse acontecido. Por quê? Porque hoje a gente teve que colocar as pessoas de qualquer jeito, as pessoas sem perfil, muitas vezes sem o mínimo de estrutura dentro da sua casa. Isso mexeu muito com todos nós, né? Porque quando você faz a implantação de um teletrabalho, ele não é dessa maneira. Você não vira um grupo da maneira que a gente virou. E aí, em março, nós tivemos, então, o governo colocou a medida provisória 927 para tentar regulamentar um pouco o home office nesse momento de pandemia. Ricardo, a sua voz sumiu. Por favor, vê se você ativa o seu microfone, por favor. Ah, é Eu verdade. também. Meu mouse aqui. Ok. E eu queria passar para vocês uma coisa muito importante, que é uma grande diferença entre home office e teletrabalho. O home office é o que nós estamos fazendo agora, que é eu chamo muito de home office da quarentena. Home office é quando a gente está, por exemplo, trabalha em call center e fala, bom, sexta-feira eu vou ficar em casa, eu vou trabalhar em home office, eu vou fazer uma consulta, é perto da minha casa e eu vou levar meu laptop ou do meu celular, eu vou acessar meus e-mails e vou dar um suporte para a minha equipe. Isso é o tradicional home office. Quando a gente fala de teletrabalho, é algo diferente. É quando, de fato, eu exerço a minha função dentro de uma unidade que não seja a unidade do meu trabalho. Quando a gente fala de teletrabalho, ele não resume-se apenas em home office. Eu posso fazer o teletrabalho na minha casa, eu posso fazer o teletrabalho num cowork, eu posso fazer ele num café, eu posso fazer em outro lugar que não precisa ser necessariamente na minha casa. E quando eu faço essa parte de teletrabalho, eu já tenho aí já toda uma estrutura de documentos. Eu tenho um aditivo do contrato, eu tenho algumas regulamentações que o home office em si ele não permite. Tá? Então, isso é uma grande diferença que nós temos que ter, principalmente as empresas que aqui estão, se eventualmente depois dessa pandemia quiser, de fato, implantar de alguma forma o teletrabalho com seus funcionários. E aí ele não é um home office, ele vai virar um teletrabalho. É um momento muito crítico, né? Então a gente precisa entender que se você faz esse tipo de contrato, ele pode ter tanto um aumento de produtividade, uma redução de custo, mas isso depende muito de perfil de pessoas e perfil de atividade. Nas palestras que eu venho dando, eu falo muito, principalmente antes dessa pandemia, que o home office não são para todos e também não são para todas as atividades. A gente tem que ter muita cautela para colocar uma empresa, ou um departamento, uma pessoa no teletrabalho. Falando um pouco, vou mudar a tela aqui. O que é essa medida provisória? Essa medida provisória ela veio realmente para tentar não deixar uma bagunça que está acontecendo aí em colocar as pessoas em casa. Né? Então, ela presta um serviço através de você ter os recursos tecnológicos e
a pessoa em casa. Então, você tem uma regulamentação. Então, durante essa vigência da pandemia, essa MP ela está válida. Na verdade, essa MP ela está válida até dezembro agora de 2020. Porque mesmo que algumas cidades, alguns estados possam sair da quarentena, ainda vai ter uma curva ainda de adaptação para que as empresas possam voltar ou não seus funcionários, não é? Por exemplo, aqui em São Paulo, se o Dória amanhã falar, ó, dia 22, a quarentena acabou. Isso não quer dizer que você vá imediatamente colocar todos os seus funcionários novamente na sua empresa, né? Então, você ainda pode gozar da MP dos seus artigos para manter esse funcionário em home office. Diferente quando a gente fala do teletrabalho, quando a gente fala da lei do trabalho, que aí sim você precisa tomar algumas precauções trabalhistas, que não é o caso da MP 927, que está vigente agora. Eu estou trazendo aqui, eu tenho um canal que chama-se TV Call Center, que eu faço entrevistas, né, com pessoas do meio do call center, né, e eu recebi muito esse último mês, muita denúncia de operadores, de pessoas de call center, querendo saber sobre o teletrabalho, se podia ou não. Eu quis trazer aqui 2 relatos aqui, até para a gente falar um pouquinho da lei, tá? Aqui diz um aqui que tem uma filha asmática e ela estava afastada uma semana. Eu estava afastado uma semana, descontando do meu banco de horas. Hoje me ligaram para voltar a trabalhar. Não se importaram com nada. Dizem que somente funcionários de risco se enquadram no afastamento. Minha resposta: eu vou trabalhar em uma sala fechada, sem circulação de ar, sentado ao lado de mais de 400 funcionários com equipamentos compartilhados, sem o mínimo de higienização possível? Depois vou para casa ficar com meu filho asmático? Então, essa é uma situação que vem acontecendo em grandes call centers, ainda está acontecendo. Tá? Mas também tem um outro cenário que gostaria muito de agradecer à empresa que trabalho, a XPTO, também está fazendo um trabalho de higienização constante, não falta álcool em gel, ganhamos kit com álcool para limpar o nosso posto de trabalho, 80% da operação de home office, dando um suporte incrível. Agradeço a todos da empresa que trabalham pelo cuidado conosco. Realizaram um trabalho de desinfecção do ambiente com o mesmo produto utilizado na China. Não posso deixar de citar o nosso cliente incrível, o XPTO, que nos trata com muita empatia. Então, nós estamos vendo aqui lados opostos de atuações de grandes call centers, né? E o que diz a lei sobre isso, né? Quem pode exercer essa atividade no teletrabalho, né? No artigo 66 diz que essa atividade ela pode ser exercida por trabalhadores que hoje estão na empresas, ou se por acaso o seu call center, né, o seu escritório, vem agora contratar pessoas a mais, a demanda aumentou, né? Essas pessoas já podem trabalhar automaticamente já no teletrabalho, já no home office. Ela não precisa começar um processo inferior a esse, né? Esse período, né, que nós estamos falando, ele pode ser de mútuo acordo, né? Então eu faço um contrato, eu posso fazer um contrato de um acordo para que, elaborando esse acordo do teletrabalho, eu posso colocar que ele seja em título definitivo ou provisório, colocando alguns pontos muito importantes para os dois lados, tá? O que a MP ela diz, né? Que hoje você, para colocar uma pessoa em home office, você precisa, no mínimo, com antecedência de 48 horas, você tem que avisá-lo que ele vá para home office. Quando você fala de uma CLT, já é muito diferente esse prazo, tá? Mas na SMP, 48 horas. E como você pode avisar? Pode ser um e-mail, não precisa ser nada mais do que isso. Tá? Outra questão que eu vou trazer para vocês é sobre o VT e o VR. E eu vou também trazer 2 paralelos de empresa que está acontecendo no mercado. O primeiro, onde eu trabalho também fizeram a mesma coisa. Muita gente está em casa, não cortaram o VR e nem o VT. Todo o suporte que agora preciso no sistema home, tenho todo o suporte que eu preciso. Já do outro lado, tenho na minha empresa cortar o meu VR e o meu VT, com o argumento de que estamos em casa e não estão precisando, que a gente não precisa disso, né? Entendo o lado da empresa, porque se a empresa
irá falir, 80% do pessoal está em home e o resto não está, pois não tem computador. Então aqui ele está trazendo tanto que tiraram o VT e o VR, porque falam que eles estão em casa e não precisam, né? E colocar um percentual grande de pessoas em casa. E aí ele tenta, de alguma forma, falar, não, eu prefiro ficar sem isso do que perder o emprego. E aí, tá certo? Está errado? Como é que fala sobre o VT e o VR? Opa, deixa eu ver, acho que eu passei aqui. Ele pode ser suspenso, o VR? Eu vou falar para vocês, depende. Se estiver previsto na norma, firmado entre a empresa e o sindicato, ele precisa manter o VR. Não pode tirar, porque houve um acordo coletivo. Agora, se não, se é um benefício que a empresa dá, isso não tem um acordo coletivo com o seu sindicato, ele pode sim tirar. Eu não tenho um contrato de trabalho que fala que isso é um benefício, aí sim eu posso tirar. Porém, como a gente fala, quando a gente fala principalmente de call center, que tem um sindicato, né, e esse caso que eu trouxe é de um call center, ele não poderia ter tirado o VR. Porque a pessoa, ela não está se alimentando na empresa, mas ela se alimenta em casa, né? Ela pode pedir um iFood, ela pode ir no comércio local. Da mesma maneira, quando ela sai na pausa 15 dela, ou se depende da função, tem meia hora, uma hora, ela desce para comer, a mesma coisa ela está fazendo em casa. Teletrabalho ou home office, aquele período determinado para que a empresa coloca o funcionário, ele está trabalhando, né? Ele tem que ter as suas pausas, ele precisa ter o seu momento de lanche e ele precisa ter os recursos para isso também, né? Então você precisa manter o vale refeição. E o vale transporte? O vale transporte já é algo um pouco diferente, né? Primeiro que ele é um benefício instituído por lei, né? E que o empregador, ele dá antecipadamente esse valor para que o funcionário venha trabalhar, né? Mas, aí, o que a MP está falando? Nesse caso, você não precisa cortar, cancelar, mas você pode suspender, porque essa pessoa agora está em casa. Ela não está tendo o transporte de ir e vir de casa para o trabalho e vice-versa, né? Então ela pode sim suspender momentaneamente. Ah, eu coloquei meu funcionário agora e tinha deixado um crédito. O que eu faço? Mantenho esse crédito. Depois que ele estiver acabando esse crédito, você coloca novamente esse crédito para ele, né? Diferente do VR, falando agora pelo âmbito de call center, que você não pode tirar, o VT você pode suspender. Você não precisa cancelar, você pode suspender nesse momento. Agora, eu vou decretar o teletrabalho, vou fazer todo um estudo aqui. O VT você precisa deixar? Você só vai deixar um limite de crédito se, eventualmente, dentro da sua regra de teletrabalho, ele tem que ir algum dia da semana, ou 1 ou 2 por dia da semana para a empresa, ou em algumas reuniões periódicas. Aí você tem que deixar já alimentado esse crédito mensal. Caso contrário, ele não precisa mais ter esse tipo de benefício. Preciso assinar alguma coisa concordando com o home office? Na CLT, quando você fala da prestação dessa modalidade do teletrabalho, você sim precisa colocar um aditivo no trabalho. Nas empresas que eu participei de implantações, a gente coloca lá um adendo, um aditivo no contrato, colocando algumas regras que foram pré-determinadas junto com o jurídico, junto com o seu RH, junto com a sua área de finanças e com a área de TI, segurança da informação. E aí você coloca algumas cláusulas de ir e vir, se você pode cancelar ou não, em que momento isso pode acontecer. Ele assina esse documento, tá? Agora, nessa MP 927, como eu mencionei para vocês, já é diferente, né? Então você não precisa fazer um contrato, você faz o memorando de 48 horas e ele à disposição da empresa para ir trabalhar. A MP ele fala que não há necessidade dessa necessidade de aditivo contratual, mas se eu quero colocar, eu posso, tá?
Eu posso fazer um aditivo contratual, eu posso fazer um documento colocando as regras para esse período. Porque eu posso determinar, por exemplo, que esse período seja de 3 meses. Mesmo depois que o governo, ou o Estado, ou o presidente fale que não tem mais quarentena, mas você pode manter as regras da MP até o final de dezembro. Aí isso pode mudar? Pode, mas é o que está valendo hoje, é isso. Até o final de dezembro, você pode utilizar da MP, contrariando um pouco a CLT, para deixar essas pessoas em casa com esses tipos de benefícios. A empresa pode exigir que o trabalhador vá ao escritório? Falando do caso de um call center, hoje é um serviço essencial. Se a sua empresa, né, o seu serviço, o fim, é um serviço essencial, ele precisa ir à empresa. Ele deve ir à empresa. Ele é obrigado a ir à empresa. Ele não pode falar que ele não quer ir trabalhar. O que a empresa precisa fazer é tomar todos aqueles cuidados. Eu vi aqui muitas empresas, por exemplo, alugando vans para que não pegue o transporte público, para que não pegue o metrô, que não pegue um ônibus. Que ainda a gente sabe que tem alguns locais que ainda ele vem cheio, né? Toma medidas dentro das PAs, a cada 1 metro você coloca um operador, você coloca álcool em gel, enfim, todas aquelas precauções que precisam ter. Né? Então você precisa manter a segurança do seu funcionário, mas ele precisa ir sim. Né? Eu posso nesse período, então, se eu tenho 2.000 PAs, por exemplo, posso colocar pessoas em férias? Deve. Se você não vai ter demanda para tal, você pode fazer um rodízio entre essas pessoas, né? E colocar essas pessoas em férias. Isso também você pode fazer. Preciso bater ponto? Isso é uma pergunta que vem sendo feita e bem discutida. Se hoje a prática, principalmente quando nós falamos de atendimento, né? Você já tem lá um login, logout, você pode manter isso tranquilamente. Tá? Isso não aflige a lei, tá? Mas não é obrigatório. Quando a gente fala de atendimento, como isso já é normal, de prática, você use e abuse disso, até para você ter um autocontrole da produtividade do seu agente. Mas quando a gente fala de área administrativa, por exemplo, né, você não tem. Às vezes você precisa comprar licenças. Você vai fazer isso? É o momento de fazer isso? Então você tem que avaliar se você faz isso ou não. O que é orientado, principalmente na área administrativa, é você ter o controle de demandas, né, de atividades, e não de tempo delogado. E sim uma demanda passada, se ela foi executada ou não. Né? Então, isso você tem em termos de ter um acompanhamento, mas não é obrigado a bater ponto nesse período. Tá? Mas a MP ela fala, né, que você pode, inclusive, determinar horas extras. Você pode, mas mesmo que não tenha constituído, mas se for uma regra entre as empresas, você pode. A MP ela tentou flexibilizar o máximo possível, contrariando a CLT, para que realmente pudesse colocar essas pessoas em casa o quanto antes, né, para que o seu cliente, o meu cliente, né, nós, quando ligarmos para um atendimento ou precisar de um serviço, a gente tivesse já algum tipo de contato. Né? É claro que algumas empresas demoraram um pouco mais, outras um pouco menos de fazer algumas viradas, de colocar alguns serviços, alguns atendimentos em bot, em chat, direcionar em URA, e outros tiveram uma dificuldade maior. Então, e muitas vezes você precisa pedir para que essa pessoa fique logada além das 6 horas, além das suas 7h20, 6h12, né? E aí você pode sim ter uma regra de banco de horas ou pagamento de hora extra. Caso contrário, você não precisa estabelecer isso. A empresa deve fornecer os equipamentos para home office? Primeiro ponto, o que está acontecendo, né? Muitas pessoas não estavam preparadas para o home office, como nós já mencionamos, e muitas pessoas não têm o mínimo de estrutura para ter um home office em casa. Tem pessoas que não têm uma banda larga boa, às vezes nem uma internet tem, né? E o seu ambiente também de casa não tem um computador, não tem uma iluminação adequada.
né? Não tem uma cadeira com regulagem, tem uma série de impeditivos que você tem para colocar uma pessoa em casa. O que as empresas estão fazendo? Né? Mandando uma cadeira, principalmente a cadeira de regulagem, que já é o grande passo para você manter a ergonomia do seu funcionário, né? Para que ele possa colocar no nível de uma mesa de cozinha, numa bancada, onde quer que ele tenha na casa dele, para que ele tenha um mínimo de conforto. Tá? Então a empresa precisa, sim, dar esse tipo de suporte. Se eu quero colocar o funcionário e ele não tem nada, eu tenho que providenciar a cadeira, o computador, o mouse, o headset, a internet. Tá? Isso tudo pode ser, sim, a responsabilidade da empresa. Ah, mas eu tenho tudo isso em casa. Como é que faz? Né? Quem paga essa conta? Primeiro, não existe uma lei de quem paga a conta ou não. O que tem é uma negociação entre partes para assim saber se vai subsidiar uma água, uma luz, uma internet ou não. Tá? Antes dessa pandemia, eu fiz benchmark em algumas seguradoras e uma delas, na verdade, duas delas, ela subsidia a internet. Ela dá um valor XPTO para esse funcionário contratar uma banda larga para que ele utilize isso no seu trabalho. Existe uma outra empresa de companhia aérea que ela não dá nada. Pelo contrário, ela exige do profissional, se você quer trabalhar para mim, você tem um computador com X de gigas de HD, de memória, de internet, tudo isso do profissional. Manda-se uma pessoa, um auditor na sua casa, vai auditar o seu ambiente para saber se a iluminação está adequada, se tem ruído, se tem alguma coisa que não está aderente ao ambiente ali acertado, senão você não consegue trabalhar. Hoje, essa empresa está tendo vários processos, porque como nós estamos lendo, isso não pode acontecer. Eu preciso fornecer isso, principalmente nós estamos falando de profissionais CLT. Né? Se é um PJ, que não é o caso dessa empresa, você não pode fazer isso. CLT te dá a segurança para o seu profissional para que você dê o mínimo de estrutura para ele. Ou você banca isso, né? Ou você, de alguma forma, rateia isso com o seu funcionário. Agora, ser de responsabilidade dele, não, isso não pode. Eu não sei como vocês estão fazendo hoje com as suas empresas, se ceder o computador, ceder o cadeira, mas é as regras que precisam ser adotadas através tanto da CLT e como a medida provisória. Isso é o mínimo de padrão que nós precisamos dar ao nosso funcionário. Tá? E aí eu estou trazendo aqui também um modelo bom e um modelo ruim. Né? O modelo bacana é uma cadeira com regulagem, né? Nós estamos tendo iluminação ali própria, né? Pode ser um computador, mas ali é um notebook. Ali é um ambiente bacana para se trabalhar. Agora, olha o outro ambiente. A pessoa está trabalhando numa cadeira de praia. O que vai acontecer com essa coluna desse profissional daqui a uma semana? Ou fazendo atendimento no administrativo? Acabar. Não vai conseguir trabalhar. A empresa vai ter sérios problemas. Daqui a pouco essa pessoa vai sair de licença, porque ela não vai conseguir trabalhar. E aí, tanto a empresa como o profissional, num ambiente desse, num cenário desse, vai achar que o teletrabalho não funciona, que é ruim. Mas precisa ter toda essa orientação de que como eu estou colocando o meu profissional ou como ele está se apresentando a se trabalhar em teletrabalho. O que eu posso falar para vocês que essa foto aí é a menos pior. O que eu venho recebendo, vendo de informações de ambientes de teletrabalho de profissionais, é um show de horror. Pessoas que eu não sei nem como estão trabalhando. Né? E que, passando todo esse período, isso imediatamente não pode acontecer. Em regras normal de teletrabalho, não é um ambiente propício para isso. Bom, eu trouxe aqui, eu vi na internet, que a Nubank envia cadeiras ergonômicas para os seus funcionários. É uma boa prática. Né? Aquelas cadeiras suas que estão lá no escritório, né? Se você virou um percentual da sua equipe e essa cadeira está realmente sem utilização, é
É uma boa prática você fazer isso, para você evitar problemas de saúde com o seu funcionário. Você dá um pouco de conforto, um pouco mais de qualidade naquele trabalho que ele vai exercer para você, né? E principalmente para o seu cliente. Esse empregador, ele pode determinar que eu volte a trabalhar a qualquer momento, né? Digamos que o Dória chega hoje e fala aqui em São Paulo que acabou a quarentena. Eu volto? Ele fala, a MP, que você precisa garantir um prazo de transição no mínimo de 15 dias. Isso a CLT, né? Lembra que a gente está falando de CLT e medida provisória. No normal, 15 dias para que a pessoa se adapte novamente, vai buscar vai pegar um ônibus, às vezes tinha o filho na creche, tinha alguma atividade, algum curso perto que ele tem que movimentar. Na MP, não, 48 horas, tanto para você colocar como para você tirar, você pode sim mandar um e-mail, um WhatsApp, alguma comunicação que você comprove que você enviou para o seu funcionário, para que ele volte a trabalhar depois de 48 horas. Você não pode, por exemplo, hoje, numa quarta-feira, e falar assim, você tem que voltar amanhã. Não, não faça isso. Tá? Respeite o prazo de 40 horas para que essa pessoa possa se adaptar, se organizar e voltar ao seu trabalho. Tá? Isso é muito importante quando tiver uma retomada. Tem empresas hoje que estão fazendo escala, né? Eu coloco 50% uma semana, 50% outra. Não esqueça da antecedência de aviso. Se você já está deixando isso avisado o mês inteiro, já tem uma data prévia, excelente. Caso contrário, tome cuidado para que você realmente não tenha aí algum tipo de denúncia do seu funcionário dizendo que você não está aplicando a regra corretamente. Tá? Eu falo muito do home office. Quem quiser ver no Consumo em Pauta da Ângela Crespo, eu fiz uma matéria, fiz uma entrevista falando sobre muita dica sobre home office, coisa que não vou falar muito, estou falando muito de lei. E fiz uma entrevista em 2 blocos com o vereador Polici Neto, que eu faço parte dessa equipe de apoio do vereador aqui em São Paulo, que é a PL, Projeto de Lei 511/2018, que já foi votado na primeira instância e em unanimidade por todos os vereadores, e voltou agora para o Bruno Covas, para ser votado agora na segunda instância. O que fala esse projeto de lei? Home office, teletrabalho, né? Então, se a empresa adere ao teletrabalho para a sua equipe, né, aos seus profissionais, ela pode ter aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, isenção de até 1% de ISS. As empresas pagam muito ISS hoje. E 1% faz muito caixa para essa empresa. E o funcionário que vai para casa, ele pode ter, uma vez que agora fiz o aditivo de contrato, realmente eu sou um trabalhador que trabalho na minha casa ou num cowork, mas eu sou teletrabalho que não estou indo mais para o meu local fixo da empresa, eu posso ter isenção ou desconto do meu IPTU por um ano. Então, isso deve, sim, movimentar um pouco essa lei aqui em São Paulo, um movimento um pouco maior do teletrabalho, assim que for aprovada essa lei. Tá? Eu vou tirar aqui a minha tela. Compartilhei aqui. Perfeito. Eu acho que era isso, Bia, que eu queria passar um pouquinho para eles. Ótimo, ótimo. Eu quero abrir aí para outras perguntas, nós temos aí 10 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta direto para o Ricardo? Quer mandar por escrito? Agora fiquem à vontade. Eu mando escrito ou você pergunta, Dilson? Eu quero perguntar aqui. Eu tenho uma Bem-vindo, Dilson. Tá, tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. E você, meu amigo? Nós nos conhecemos lá com o Emílio, né? Verdade, verdade. Lembro de você. Você não mandou mais e-mail aqui com dicas de home office, né? Eu sou um fã de home office aí. Ah, é mesmo? Não sabia. A empresa tinha, né, uma certa resistência aí com relação ao trabalho de home office, e da noite para o dia nós botamos aí 312 pessoas do call center aqui em casa, né? Então foi uma operação aí de... loucura que foi. Então.
E aí a gente está se estruturando, né? E a gente já vem trabalhando há umas 3 semanas nesse modelo, foi algo assim bem correria para atender aí a necessidade da crise. E a gente está, né, amadurecendo aí para, num cenário pós-Covid, né, implantar o home office de forma definitiva, e aí trazendo aí à luz das suas explicações o teletrabalho, né? E a gente quer implantar isso de uma forma bem estruturada. Dentro da sua experiência, o que você está vendo aí, essas dicas, né, elas são importantes. Só fazendo um resumo, no nosso cenário, a maior preocupação é a estação de trabalho, é a regularização, né, junto ao colaborador em questões de benefícios. Esses são os principais pontos. Tem mais alguma outra dica que você julgue assim, fundamental para a gente que está vivendo esse momento de transição e que, de fato, vai ser uma nova realidade para a gente? Caiu. Estou escrevendo aqui, vou perguntar algumas coisas aqui, tá? Ih, caiu. Vejo você. Não estou ouvindo nada. Entra no link de novo. Mas aí aparece só você aqui quando eu vejo a reunião, não tem mais. Só um pouquinho, porque eu acho que o Ricardo não está ouvindo. Ó, peraí, agora está voltando. Tá. O Ricardo caiu. Não sei o que aconteceu com ele. Não, ele tá, eu não sei o que aconteceu com ele. Ué, peraí, o que aconteceu com o Ricardo? Algo aconteceu com o Deve ser Ricardo. da internet dele, Bia. Porque tava com. Deve ter sido da internet. Aí, ó, voltou agora. Voltou, Ok. perfeito, voltou. Estão me vendo? Voltou, que bom. Sim, Vamos lá, o Dilson estava fazendo uma pergunta. isso. Na realidade, assim, eu vou resumir, né, que eu acabei discursando um pouco aqui, mas dentro dessas dicas que você colocou, porque realmente o nosso cenário vai ser um cenário que vai se repetir aí em muitas outras empresas. A gente está sentindo aí essa realidade do trabalho em home office. Tem muitos benefícios, mas assim é um assunto delicado, traz muita preocupação, né? Então, assim, de forma resumida, a grande preocupação que a gente tem que ter aqui, quanto empresa, é o ambiente, é a questão ergonômica, essa questão dos benefícios. Tem alguma outra cerejinha do bolo aí que você possa contribuir com a gente? Nesse sentido de que a gente vai, de fato, né, migrar para um teletrabalho? Sim, tem uma cereja do bolo. Antes de responder, eu vou fazer uma pergunta. Hoje, os 375 funcionários é o 100% ou não? Você fez uma escala? Não. Hoje a gente tem 1.400 funcionários, né? Operadores são 1.200, né? Aí, assim, nós priorizamos 2 tipos de operação, que é a operação que a gente chama de saque e serviços, né? Essas operações, a saque está quase que 100%, né? Está com uma estrutura de uns 20% no site, o resto tudo em home office, e a de serviços estaria uns 60% em home office, né? Obviamente, quando a gente passar desse cenário, a gente não vai ficar com uma composição desta monta. A gente quer começar de forma, né, gradual, né, estruturada, porque a gente vai ter que avaliar tudo isso que você pontuou, né? Vai ter que, eu não sei como é que faz, né? É uma novidade para a gente, mas talvez fazer uma visita na casa do colaborador para ver o ambiente, enfim, né? A gente está montando aqui um croquis com diversas ideias para a gente poder avançar e conferir a elegibilidade, né? Quem está em casa, né, o cara está atendendo lá, realmente, né, é ele que vai ficar para um teletrabalho? Não é, né? Então, a gente chegou até a montar num painelzinho, no Excel mesmo, começar a mapear a região para ver qualidade de internet,
de dados, né? Então, como a gente tem 312 espalhados aí em São Paulo, né, nós começamos a mapear. Então, o cara está reclamando de... Tudo isso a gente vai levar em conta, né? Para tomar essa decisão. Mas a gente tem muita vontade de passar esse cenário aí do Covid, né, que seja uma realidade o teletrabalho para nós. E acho que a companhia vai nos subsidiar bem nisso, né? Eu imagino que sim. O seu questionamento hoje é o questionamento de todas as empresas, né? Eu venho dando consultoria agora para a Unimed e para a Qualicorp, né, para depois implantar o home office para essas empresas, e essa foi a questão. A orientação que eu vou te dar de primeiro, não precisa, que o seu serviço de call center é um serviço essencial, então você não tem a obrigatoriedade de colocar todo mundo em casa, né? Você não precisa, você precisa sim se você hoje está aí hoje no escritório, o seu operador também pode estar no escritório, você está tomando medidas, e eles também podem ter medidas, a empresa pode tomar medidas. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, o RH e a sua gestão precisa mapear o perfil adequado nesse momento de pessoas que podem e querem trabalhar em casa. Mesmo que a MP fala que você pode demandar essas pessoas em casa, mas tem pessoas que não se adaptam, né, em casa. Tem, por exemplo, operadores ou profissionais que moram sozinhos, e tem paura, não gostam de ficar em casa, né? E vai cair numa depressão, não vai produzir. E essas pessoas podem ficar aí trabalhando, vão produzir muito mais do que deixar as pessoas em casa. Então há um equilíbrio ao você demandar um profissional para sua casa. Todo mundo com medo da medida provisória, da CLT, vamos colocar todo mundo em casa. Mas você não precisa fazer isso. O seu serviço é essencial e você precisa apenas mapear o melhor perfil para que ele possa produzir melhor em casa. Por exemplo, se você faz uma pesquisa, seu RH faz uma pesquisa, quantas pessoas moram na sua casa? Eu tenho 2, 3 filhos, esses filhos não estão indo para a escola. Imagina o ambiente dessa pessoa como está. Imagina o estresse dessa pessoa querendo que os filhos fiquem quietos porque ela está atendendo. Não funciona nesse home office da quarentena. O profissional não pode exigir que sua família fique quieta, que o cachorro não lata, que não passa o cara vendendo gás, né? Então, importante a comunicação com o profissional, entendendo o cenário que ele tem em casa, o perfil dele, para você determinar se ele vai ou não para casa. O ganho dessa comunicação para você e para sua empresa e para o seu agente, ele é inúmero, né? Como eu falei, home office não é para todos e nem para todas as áreas. Ele bem aplicado, ele tem um sucesso fenomenal. Você tem sim um aumento de produtividade de 20% a 45%. A redução de custo também ela é muito grande, mas bem aplicado. Há 2 anos atrás, a C&C ela tinha mais ou menos 300 pessoas em casa. Ela cancelou o home office. Eu fui colocar agora de novo, porque não souberam colocar. Vamos colocar todo mundo em casa, vamos reduzir o espaço, né? Não preciso colocar PA aqui, eu não preciso colocar telefonia, eu não tenho mais água e luz, eu tenho um monte de redução. Mas não foi colocado da maneira correta. O perfil das pessoas que estavam lá, tem muitos que não performam. Se hoje aí no seu call center você tem aqueles operadores ainda que desconectam o seu headset, imagina ele em casa. Né? Então tem que ter toda uma avaliação, né, de perfil e ambiente para que você realmente coloque esse seu profissional em casa. Então, a minha dica é, vai com calma, não coloque 100% da operação, seu serviço é essencial, tá? Coloque as pessoas com o melhor perfil e que tenha uma mínima condição de colocar e trabalhar em casa. Caso contrário, você vai ter um tiro no pé, e aí quando você falar com a sua diretoria, vamos fazer home office, falam, não, isso não quero nem ouvir falar na empresa. Por quê? Não foi colocado dessa maneira. Legal. Ricardo, eu tenho mais uma pergunta aqui, Samantha. Ela gostaria de saber quais as dicas que você dá para fazer gestão dos colaboradores que estão... Eu não entendi o que é HO. Por favor, Samantha, me ajuda aí. Home office. Home office. Home office. Desculpe. Oi, Bia. Oi. Desculpe. Excelente. O primeiro ponto com essas pessoas em home office é ter um contato com eles, ou por WhatsApp. Se você colocar um Webex ou uma videoconferência, no início do dia, no meio do dia, no final do dia, você precisa se comunicar com a sua equipe, mostrar que você está presente.
né? Fazer aquela reunião, galera, hoje o nosso atendimento é assim, quero passar algumas diretrizes, passar algumas SLAs do dia anterior, se o TMA foi alto, se teve muito abandono, se a produtividade foi boa, se foi ruim. Fazer esse tipo de contato com eles é muito importante, né? E não deixar ele só principalmente logado. Essa interação do líder com o profissional, lembra que eu acabei de falar para o Dilson, tem profissionais, perfis, que necessitam falar, ouvir, ver as pessoas, para que ela se mantenha produtiva, motivada. Senão ela vai ficar numa caixa preta, ela vai criar um mundo, um universo dela, que você depois não vai conseguir tirá-la, né? Você vai criar ali pauras de pessoas que estão no home office. Então, eu como gestor, contato com a equipe, né? Você com a sua equipe de supervisores, ou você direto com a sua equipe de operadores, analistas, é muito importante. Tá? Não precisa ser por vídeo toda hora, mas precisa ter essa interação e principalmente deixá-los falar, ouvi-los, né? Galera, como foi o seu dia hoje? Teve alguma coisa diferente? Né? Você vai entender o ambiente deles, como é que tá. Dá essas dicas, gente. Faça um acordo com a sua família, que no momento que você está trabalhando, evitar algum barulho, ajudar aqui o profissional. Mas, como eu falei, eu não sei o ambiente do seu profissional em casa, se eles estão em 2 cômodos, com 2, 3 filhos, que precisam de interagir, né? Precisam ver um desenho, né? Precisam brincar, né? E orientar também a equipe. Quando colocar pausa, interaja com a sua família. Dê atenção para o seu filho, para o seu cachorro, para o seu papagaio, né? Faça ali o seu exercício, faz ali uma meditação. Tudo isso é muito importante nesse momento. Porque não é só ele que está em quarentena, é a família dele inteira que está em quarentena. Imagina uma pessoa que nunca trabalhou em casa, atendendo uma demanda com a família e todo mundo ali naquele local lá não sabendo o que fazer para ajudá-lo. Então, todas essas dicas são muito importantes para você manter uma qualidade no serviço e na estrutura que você está dando para ele. Tá bom, obrigada. Muito bom. Eu queria saber se alguém tem mais, nós estamos avançando um pouco no horário, mas acho que está todo mundo tranquilo aqui. Alguém tem mais alguma pergunta aqui para o Ricardo, por favor? Pode fazer direto. Olga quer perguntar, Olga? Eu tenho reparado que existe uma certa timidez nas perguntas nesse canal, porque ainda não estão familiarizados em falar com vídeo, falar com computador, enfim. Então, às vezes, as pessoas não se sentem tão à vontade. Mas, só aproveitando, Samantha, eu tenho participado aqui dos grupos de estudo, uma dica bacana que eu vi aí, tem empresa fazendo um encontro no Papo das 5. Faz uns grupos, os grupos de coordenadores, supervisores, falam com as suas equipes diárias, porque ninguém consegue falar com todo mundo, e às vezes eles fazem também um papo, porque ninguém vai falar de trabalho. Vai lá, 5 minutos, cada um começa a contar uma história, mostra como é que tá, faz uma brincadeira, faz uma coisa engraçada, porque precisa quebrar um pouco porque todo mundo está trabalhando mais em casa, esse é fato. Quem falar que está trabalhando menos, desculpa, eu não tenho ouvido eu tenho ouvido pelo menos o contrário. E se não tiver um pouco de descontração, e como o Ricardo colocou, imagina a família inteira numa sala, tendo que dividir a mesma mesa, cada um num trabalho. Ou seja, haja estresse permanente. E aí a criatividade do brasileiro vai assim de longe. Beatriz. Pode falar. Oi, Beatriz. Na verdade, eu tenho 2 perguntas, tá? Então, aproveita. Vamos lá. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Olga. Primeira, os 5% que nós descontamos dos funcionários referente ao VT na folha de pagamento, continua-se a descontar ou não? E segunda pergunta. Pode falar. E segunda pergunta, nós, no caso da Sinapsis, nossas jornadas são 7h12. Elas devem ser cumpridas pelo colaborador ou deve-se fazer um horário adequado à realidade atual? Primeira pergunta, sobre o desconto dos 5%. Você pode agora suspender o crédito, né, para esse funcionário, então logo isso na sua folha de pagamento, esse benefício, até que ele retorne e comece a utilizar novamente esse crédito. Você não precisa obrigatoriamente agora fechar o mês, colocar o crédito, e se você colocar o crédito, você sim tem que descontar, aí é normal, tá? Mas você não precisa obrigatoriamente agora colocar esse crédito para ele, tá? A segunda pergunta que você fez, repete para mim, por gentileza. Tá, se é 7h12 que nós cumprimos
na verdade, o colaborador, no caso, nós devemos nos adequar à realidade atual ou permanecemos às 7h12? O profissional de 7h12 é aquele que tem 1 hora de almoço, correto? Exato. Eles estão Tá. fazendo, tá tudo normal. Tá. Isso você pode, se por acaso essa 1 hora de almoço, o nível de serviço seu não está sendo batido e nessas pausas de 1 hora você está tendo uma fila muito grande, você pode sim negociar com ele nesse momento, tá? Fazer menos ou quebrar em duas, isso você pode nesse momento fazer, tá? Isso está determinado que você tem essa liberdade de um acordo, né, com ele, né? Olha, explicar toda a situação e se não aferir a ele esse tipo de problema, você pode registrar isso e seguir isso até que tudo seja normalizado, tá? Realmente, tem hoje empresas com principalmente essa redução, teve demissões ou as pessoas que estão em casa, esse transbordo, essa 1 hora está fazendo muita diferença. E esse profissional, por muitas vezes, também, às vezes, nem está usando essa 1 hora de uma maneira com qualidade. E se ele pudesse, ele gostaria de estar trabalhando. Lembrando que eu passei na apresentação, qualquer tipo de acordo sobre a hora adicional, você tem que já, antes de estabelecer, acordar se você vai fazer banco de horas ou você vai pagar hora extra, porque na MP ele não dá essa obrigatoriedade, ele deixou muito livre entre a empresa e o empregado de determinar como será feito esses ajustes de horas, tá? Ok. Tá ok, Ricardo, obrigada. Eu que agradeço as perguntas. Temos mais uma pergunta aqui, para efeito de tempo, vamos considerar como a última pergunta, depois, se alguém quiser, eu posso até sugerir entrar em contato com o Ricardo. E uma pergunta, com relação à LGPD, ou seja, a questão da privacidade dos dados, tem alguma recomendação específica para home office? Tem sim. Você principalmente trabalhar com uma VPN, com uma rota segura de dados, tá? É claro que muitas empresas hoje não estão conseguindo fazer isso, né? Você coloca uma banda larga, normal, e a pessoa está entrando, recebendo uma demanda. Se você coloca a VPN, que ele tem que entrar num login, entrar num servidor da empresa para acessar algum dado desse profissional, desse seu cliente, é o adequado nesse momento, trabalhar com VPN, que é uma rota criptografada, né? E não uma internet convencional. Agradeço. Gente, podemos encerrar ou tem alguém mais uma pergunta aí super necessária? Alguém quer se manifestar? Nós estamos aí 5 minutinhos a mais, mas acho que estamos todo mundo, ninguém caiu, ninguém foi embora. Então, o assunto está bom, viu, Ricardo? Que bom, fico contente. Não? Se vocês não tiverem, eu tenho que agradecer o Ricardo. Nós gravamos tudo isso hoje, depois eu repasso para vocês o link aí para vocês acessarem. Antes de agradecer o Ricardo, eu queria só dar 2 recadinhos. Nós temos agora, na próxima quarta-feira, esse mesmo horário, nós vamos ter uma mini meeting como manter uma gestão efetiva com resultados para os negócios no momento atual. Uma pessoa que domina muito o assunto, a Aline Rodrigues da Karen, ela vai estar falando para nós assim, quais são as dicas que ela dá para manter essa gestão com o resultado que, no fundo, que a empresa espera de todos aí os seus colaboradores. Isso vai acontecer, então, amanhã já mandamos convite para todos, todas as empresas membros podem se inscrever. E no dia 29, vamos fazer a nossa grande experiência, um café da manhã virtual. Vamos fazer um café da manhã, um estudo de casos sobre melhores práticas para criar experiências no relacionamento à distância com os clientes. Eu estou fechando a empresa aqui, estou guardando a resposta ainda hoje, mas vamos fazer aí de 1 hora também, com possibilidade de uma apresentação e depois perguntas. Eu queria muito te agradecer, Ricardo. Muito obrigada. E esse assunto não vai parar, e se precisar, eu vou voltar, porque já há uma sinalização no mercado, e muitas empresas vão adotar isso como prática, como o próprio Dilson aí já colocou aí com toda a sua equipe. Então, muito obrigada para todos aí, agradeço pela participação. Se todo mundo puder ligar o vídeo para nós olhar para cada um para falar tchau, vai ser ótimo. Quem pode ligar os seus vídeos? Nada. Tchau, Ricardo. Obrigada. Beatriz. Tchau, Samanta. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Agradeço, gratidão por vocês ter ficado aí na live. Muito bom, foi muito prazeroso estar com todos vocês. Abraço a todos. Depois, hein, Ricardo? Gente. Bom, Dilson, falamos. Muito
Muito bom. Abraço, pessoal. Bom final de dia para todos. Tchau. Obrigada, Beatriz. Tchau, tchau para todos. Um abraço.